Então vamos dar início aqui aos nossos estudos dessa semana, enquanto os trabalhos estão sendo feitos lá para dentro. O capítulo escolhido é o 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nos foi pedido para estudar hoje o que se deve entender por pobres de espírito e aquele que se eleva será rebaixado. Então nós estamos aqui no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec, ao falar das bem-aventuranças, fala também das virtudes, né? Então, que é, ao mesmo tempo, o caminho para que a gente se identifique como os que estão mais próximos, mais aptos a despertar para o Evangelho de Jesus, que são aqueles que ele chama de bem-aventurados, e, ao mesmo tempo, ele nos ensina quais são as virtudes que nós devemos seguir para permanecer nesse caminho. E essa virtude especial, a pobreza de espírito, é justamente aquela que vai auxiliar todas as outras virtudes, que vai orientar todo o percurso daquele que se coloca no caminho da luz. E por que a gente está falando isso? Porque há uma mudança sensível na interpretação do Evangelho, na interpretação daquilo que é o sentido de espiritualidade, religiosidade, em relação ao que os judeus, na época, compreendiam. E também até em relação a muito do que várias das religiões ainda hoje ensinam, e também daquilo que a nossa tradição social determina. Então, Jesus, ao dizer que são bem-aventurados os pobres de espírito, deve ter chocado as pessoas que o ouviam naquela época. Por quê? A tradição judaica colocava em destaque as pessoas que eram principalmente descendentes dos reis ou dos patriarcas judaicos. E isso era tão importante que somente esses descendentes, por exemplo, podiam frequentar determinadas partes do Templo de Jerusalém. Então, os levitas eram responsáveis por determinada incumbência, os fariseus por outras, né? E assim por diante. Nós sabemos que, pela tradição da Bíblia, Jesus descendia de Davi, pela parte de José, mas também há alguns livros que mencionam que Jesus, da parte de Maria, também descendia de Davi. Então, sob o ponto de vista da tradição judaica, Jesus era uma das pessoas consagradas a trabalhar no templo. Se ele quisesse, ele poderia até ser sacerdote do templo. E isso tanto é verdade que Jesus tinha um tio, o pai de João Evangelista, que era sacerdote. O pai dele se chamava Zacarias. Então, o pai dele era um sacerdote que trabalhava no templo de Jerusalém, e Jesus, se quisesse, ou José, se quisesse, também poderia ter seguido essa tradição. Então, Jesus, pela tradição judaica, deveria dizer assim: bem-aventurados aqueles que são os ricos, os importantes da sociedade, né? Aqueles que são ricos de espírito, aqueles que têm do que se orgulhar na terra, daqueles que têm uma ascendência importante, né? Uma tradição importante, e que fazem parte de um grupo de poder, digamos assim, né? Então, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não só acabou valorizando todas as pessoas que estavam ali, como ele também excluiu os que se chamavam ricos de espírito. Então, vejam
o detalhe, né? A determinação importante da maneira como Jesus aborda isso. E às vezes a gente acha que Jesus ele era pouco político, né? Então assim, esse é um lado político, mas não é um lado de política, que é uma coisa diferente. Então Jesus nunca se envolveu em política, mas Jesus era político, no sentido de cutucar a sociedade nas suas formas de opressão, né? No seu machismo, na sua tradição de vingança, de olho por olho, dente por dente, na sua forma de tirar dinheiro das pessoas mais necessitadas no templo e assim por diante. Essa parte da abordagem de Jesus a respeito do trabalho com os pobres de espírito. Então, a atuação de Jesus, ela procurava, de fato, valorizar aqueles que eram os excluídos da sociedade, aqueles que eram os esquecidos da sociedade, né? Aquele que ele chamou de aflitos, e que eram até contrários às práticas sociais, que era muito comum se fazer práticas que valorizassem o status, o dinheiro, né? Aquilo que hoje a gente dá valoriza. Não é assim? Não é assim hoje. A gente não olha para as pessoas pelas aparências, pelos diplomas, pelos cargos que elas ocupam, pelos bens que elas possuem, né? A nossa sociedade até hoje, passados 2000 anos, ainda julga as pessoas por aquilo que elas aparentam ser, não pelo que elas são de fato. É sobre isso que Jesus vem tratar nessa questão de bem-aventurança sobre ser pobre de espírito. Então é um choque para aquela sociedade, ele provoca uma revolta, ele provoca a perseguição do sinédrio contra ele, porque você dizer que o pobre é mais importante é o mesmo que dizer que o rico, né, e que aquele grupo de poder de Israel não era importante. Então os sacerdotes não eram importantes, o rei Herodes não era importante, os romanos não eram importantes, ninguém que exercia qualquer forma de poder, de controle daquela sociedade, de controle de dinheiro, etc., era importante. Importante eram aqueles atentos ao Espírito. É essa a mensagem de Jesus. E isso ainda hoje é muito atual, né? Tem muito vigor para a gente e incomoda a gente bastante. Então, olhando sobre esse patamar, sobre esse prisma, vamos pensar um pouco em alguns aspectos que eram daquela época e que hoje também fazem parte do nosso modelo de espiritualidade. Então, lá para os judeus, o que era espiritualidade? Era saber a Torá, então, conhecer na prática os 5 livros escritos na Bíblia, que ditavam a história dos judeus e os principais mandamentos que eles deveriam seguir. Em síntese, eram os 10 mandamentos de Moisés, mas que eles resumiam, e Jesus fez isso com Nicodemos, da seguinte forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é um resumo feito ali por um sacerdote, numa conversa, num diálogo com Jesus, e que Jesus diz: é exatamente isso o que deve ser feito. Então, quando a gente vê essa espiritualidade, esse aspecto do conhecimento da Torá e dessa prática dos mandamentos, Jesus nunca contestou, tanto que ele seguia. Ele ia à sinagoga, principalmente quando era criança, quando era jovem, ele foi ser apresentado ao templo, né? Ele seguia os rituais que eram recomendados como práticas ali pelos judeus. Jesus começa a contestar e criticar aquilo que não estava na Bíblia, aquilo que não era da Torá, mas que era parte dos costumes dos judeus. Porque na Bíblia não está escrito em nenhum lugar que as pessoas devam ser vistas como os mais importantes pelo poder
pela tradição ou pelo dinheiro que elas ocupam, que elas têm. Em nenhum lugar está dito isso. Então Jesus começa a questionar o porquê dessa tradição e o quanto essa tradição ela é opressora. E Jesus nem precisa falar dos romanos, né? Porque os judeus já odiavam os romanos. Os judeus tinham consciência de quanto eles eram escravizados, oprimidos pelos romanos, não só pelos romanos, como por todos os povos que, durante toda a história, escravizou o povo judeu. E a gente sabe que isso está lá nos livros de história, está também na Bíblia. Quem tiver interesse depois, eu recomendo que procure estudar, né? Mas no caso específico daquele momento de Jesus, bastava que ele falasse sobre o próprio meio em que os judeus viviam, sobre o próprio povo, sobre a própria formação daquele povo. Porque esse exemplo do povo judeu depois serviria para nós todos ainda 2000 anos de distância. Então, se ali o importante era o conhecimento do Espírito, o estudo, Kardec traz isso ainda hoje para o Espiritismo, né? Quando ele fala, amai-vos e instruí-vos. Então, aqueles mandamentos que estão lá nos judeus, que era a instrução e amar a Deus e ao próximo, é exatamente ainda o que o Espiritismo prega até hoje. Não há nenhuma mudança essencial sobre o caminho da luz, o caminho do progresso espiritual, o caminho do despertamento. É exatamente o mesmo de uma revelação que havia sido feita há 6.000 anos atrás. E quando a gente vai para outras práticas, principalmente orientais, também não há muita diferença, né? Você tem que estudar aquilo que é ensinado e colocar em prática por meio do teu amor, né? A sua prática tem que ser o amor. Aqui a gente chama de caridade, eles vão chamar de outra maneira, mas no fundo, era uma tradição do amor, né? Mesmo entre os povos mais estudados, mais sábios daquela época, havia algumas sociedades que eles chamavam de sociedades secretas, né, mas que também desenvolviam essas práticas, como a gente encontra nos gregos, nos próprios romanos, a gente viu isso lá nos egípcios, na Índia, com certeza com os Vedas, o budismo e assim por diante. Quando a gente vem para hoje e a gente olha o nosso modelo de espiritualidade, o que acontece? De um lado, a gente tem essa tradição, que ela é válida e é a mesma, que é estudar os conteúdos espirituais, né, por todas as formas de revelação, que todas elas são importantes e são válidas, ao mesmo tempo, praticar o bem, praticar o amor, né? Então, em síntese, é o amor a Deus e amor a Deus como Criador, não como pessoa, né? Então, amar a natureza, amar a força que nos rege, que nos cria, o princípio fundamental que nos deu origem e que nos mantém e que nos faz progredir, né? E ao próximo no sentido, como a nós mesmos, no sentido dessa convivência pacífica, da solidariedade, da reciprocidade, da compaixão, da empatia, da caridade. Então essa é a síntese que hoje é válida. Mas quando a gente vem para as religiões são muito mais do que isso. As religiões têm organizações internas de poder, têm hierarquias. Elas colocam pessoas que servem como mediadores, intermediários de Deus, né? E obrigam as pessoas a cumprir rituais ou sacramentos, como a gente queira chamar, né? E elas cobram por isso. Então, isso não tem nada a ver com a mensagem original da revelação espiritual, feita lá atrás, Abraão, depois Moisés, trazida e renovada por Jesus e agora sintetizada mais recentemente por Kardec. Então, tudo aquilo que se chama de religião hoje, ou de espiritualidade, mas que envolve rituais intermediários ou cobrança de dinheiro, não é o que Jesus pregava. E vou dizer mais, é contrário ao que Jesus pregava, porque é exatamente o que ele veio combater.
é exatamente o que ele veio criticar. Então, no momento em que a gente vive, né, a condição de ser pobre de espírito é, de fato, desapegar dessas ambições. E, principalmente, no meio espiritual. Então, qualquer prática, qualquer casa religiosa, qualquer pessoa que se considere religioso, ele tem que fazer o trabalho dele de graça. Ele não pode cobrar naquilo que for espiritual. Veja, eu não estou falando aqui de outras práticas terapêuticas que a pessoa possa ter desenvolvido e que ela possa utilizar como uma ferramenta de reequilíbrio, de auxílio, de amparo, como é, por exemplo, o que se faz com a medicina, com a psicologia, com a psicanálise, né? Ou com práticas como a acupuntura, como a yoga, o reiki e por aí fora. Eu não estou falando dessas práticas. A gente não chegou nesse patamar de sociedade que não dá para se cobrar nada. Mas aquilo que é exclusivamente uma prática espiritual, ela não pode envolver dinheiro. Então aqui também, né, Kardec ressalta isso, mas isso é uma tradição religiosa também judaica, né, de dar de graça o que de graça recebestes. E é justamente esse ponto que Jesus começa a questionar. Por quê? Porque aqueles judeus que se tornaram essas famílias tradicionais começaram bem intencionados, mas com o tempo eles passaram a ganhar muita força política e de riqueza mesmo através desses rituais, né? A tradição nos conta que os sacerdotes ganhavam muito dinheiro com aquele comércio que Jesus foi depois se tirar, os vendedores, os vendilhões do templo. Na maioria das vezes eram os próprios sacerdotes que eram donos daquelas banquinhas e botavam alguém ali para vender aquilo. Então eles vendiam ou cobravam uma comissão das pessoas para elas poderem vender ali, né? Então veja como era negócio aqui, né? A pessoa tinha uma criação de pombos, tinha uma criação de carneirinhos, né, de outros animais, que eles levavam para o templo. Então, não era qualquer pessoa que podia vender esses animais, ninguém podia trazer de casa e falar assim, eu vou pegar aqui o meu carneirinho e vou levar para o templo. Não, o templo só autorizava que pudesse servir de sacrifício o animal certificado pelo templo. O que significa isso? É que o sacerdote está ganhando algum dinheiro, né? O templo está ganhando algum dinheiro com isso. É uma sacanagem, né? É corrupção. Por isso que Jesus se revolta contra esses vendilhões de templo. Mas não era só contra os vendilhões, era por aqueles grupos todos de sacerdotes, inclusive, que controlavam, né, aqueles grupos religiosos todos que controlavam esse serviço ali do templo. Quando a gente vem hoje, né, a gente vê também práticas religiosas que cobram. Então, cobram por doações, por dízimos, por procedimentos, né, por curas. E tem sempre um argumento lindo e maravilhoso. Não, mas é porque não sei o quê, pará. E no fundo, a gente sabe que isso tudo alimenta uma indústria de religiosidade. Essa questão é tão grave, que hoje nós temos, na nossa política brasileira, uma bancada de religiosos e que defende as posturas, que elege governantes, que elege parlamentares e que ficam discutindo a pauta de interesses desses grupos. Pode até ser que eles façam, vez ou outra, alguma atividade de interesse espiritual, realmente. Mas o que a gente vê na prática é um debate, é um discurso voltado para a isenção de impostos sobre as contribuições religiosas. Ora, não preciso falar mais nada. Isso aqui não lembra um pouco o que era lá no tempo de Jesus? Não? Porque, assim, nós, quem está aqui, que é trabalhador, ou que é aposentado, ou que se vira para poder ganhar algum dinheiro, paga imposto, não tem isenção nenhuma, né? E, então, se a atividade religiosa é uma atividade organizada, por que ela deveria ser tributada? Né? Porque, afinal de contas, de novo, é uma organização social. Então,
essa questão é que Jesus começa a colocar assim, que privilégios são esses? Então, ele, ao invés de continuar pregando no templo, ele prefere ir, por exemplo, a Cafarnaum, pregar nas ruas. Né? Porque vai dizer, olha, essa sociedade, ela é hipócrita. Ela se diz ligada a Deus, mas na prática ela não é. Ela está ligada aos homens. E o comportamento daqueles sacerdotes era um comportamento que nada se parecia com aquilo que Jesus pregava. Eles eram orgulhosos, eles eram egoístas, eram maldosos, eram cruéis, mandavam matar, perseguir. Então, quando a gente traz para o nosso tempo, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, daquilo que acontece a respeito da religiosidade, da espiritualidade, agora, 2000 anos depois. Para que a gente não se engane, para que a gente não se deixe iludir por aqueles que se dizem trazer algo de especial, ou de serem os escolhidos, os enviados. Vamos lembrar que no Apocalipse e também no sermão profético de Jesus, antes dele deixar a sua vida carnal, logo depois da ressurreição, mas antes de voltar à sua vida espiritual, ele nos alerta sobre os falsos profetas que viriam nesse tempo que a gente está de transição planetária. De inúmeras pessoas falando maravilhas da espiritualidade, mas com interesses, no fundo, financeiros. Interesses de obter controle, influência, riqueza, atenção nossa, e nos desviando, portanto, de um caminho de iluminação. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque eu vejo com bastante frequência hoje as pessoas tratando com uma certa normalidade a cobrança de valor por procedimentos espirituais. E também as pessoas misturando aquilo que é espiritual com aquilo que é terapêutico e cobrando junto. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente deixa de ter o auxílio dos bons espíritos. Porque os bons espíritos, aqueles que são evoluídos, eles não têm envolvimento nenhum com dinheiro, nem estão esperando nada em troca. Dificilmente algum deles se apresenta para nós dizendo o seu nome, porque ou o seu nome verdadeiro, pelo menos, da última encarnação, essa história, porque eles não querem, eles não têm vaidade. Eles querem disseminar o Evangelho, querem fazer o seu trabalho de espiritualidade. Eles estão aqui para poder falar deles próprios, para tirar nenhuma vantagem. Então, quando a gente vê pessoas que começam a misturar essa coisa do dinheiro com a espiritualidade, é melhor desconfiar. Tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Justamente a mensagem que a gente tem de Jesus é que a nossa vida evoluída não deve depender de dinheiro. E isso também está nos livros espíritas, nas narrativas, por exemplo, de André Luiz. Já falei aqui algumas vezes sobre o livro Nosso Lar, onde ele exemplifica que o dinheiro havia sido substituído por bônus hora. Vejam que Nosso Lar é uma colônia espiritual inserida no umbral médio. Então, ela não é uma colônia evoluída de quinta dimensão, ela é uma colônia de quarta dimensão, inserida no umbral médio. E mesmo ali não há mais dinheiro. Então, ali o que tem é um bônus hora calculado conforme o mérito de trabalho a serviço de cada uma das pessoas que estão naquela colônia. Então, o futuro da humanidade não está no dinheiro. E a gente também tem alguns depoimentos de espíritos que vêm de outros orbes que falam que os orbes mais evoluídos não têm dinheiro. Ou, no máximo, tem um mecanismo qualquer de troca. Mas que isso não dirige a sociedade como é hoje. Hoje a gente não faz mais nada se não for por dinheiro. E eu garanto que todas as pessoas que estão aqui, e os nossos familiares, e os nossos amigos, gastam uma boa parte da energia do dia pensando em dinheiro. Como conseguir dinheiro, como pagar as contas, como buscar crédito,
como conquistar coisas, como comprar coisas, como pagar remédios, né, plano de saúde, e por aí afora. Quer dizer, a nossa sociedade parece que não pensa em mais nada. E a gente acha isso normal, como se isso fizesse parte de toda a história da humanidade. Isso não era assim. Isso tem pouco tempo. Isso tem essa dosagem do dinheiro estar em intensidade na nossa vida tem pouco mais de 200 anos, pouco mais de 2 séculos. Não é tanto assim, né? Porque a gente ficou muito dependente. Tudo é do dinheiro. Eu ouvi uma vez de um palestrante, que ele não era espírita, ele seguia uma outra linha, ele seguia a antroposofia do Rudolf Steiner, e que ele contava a história das seguradoras na Alemanha, dizendo que, durante uma longa tradição, as pessoas tinham os seus celeiros, os plantadores, né, uma sociedade agrícola, então, e faziam o seguinte: quando por acaso incendiavam um celeiro, porque às vezes isso acontecia, os celeiros eles eram construídos de madeira, né, e estavam ali com palha, com os alimentos, tal, sendo conservados os animais. Então, às vezes acontecia de cair um raio, né, de ter uma fagulha, etc., e incendiar. O que as pessoas vizinhas próximas faziam? Todos se cotizavam, né, cada um levava o que podia. Então, alguns levavam um pouco de madeira, outros levavam comida, outros iam oferecer a mão de obra, e rapidamente aquele grupo reconstruía o celeiro. Até que alguém teve uma ideia brilhante de criar uma seguradora. E aí ele começou a convencer as pessoas a dizer assim: pô, mas você vai depender dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus colegas, se ninguém quiser te ajudar, como é que você vai fazer? É melhor você pagar um seguro, porque aí quando você precisar, eu já te pago o valor que você precisa. Você não depende de ninguém, está aqui um contrato. Né? Parece uma coisa simples e ingênua, benéfica, não parece? Bem intencionada? Pois é, mas isso acabou com a solidariedade na Alemanha. Porque aí quando pegava fogo no celeiro, os vizinhos diziam assim: mas você tinha seguro? Você é um imprevidente. Você deveria ter feito um seguro. Então foi acabando, consumindo com a solidariedade. Na verdade, aquilo passou a ser uma desculpa para quem não queria ajudar. Né? Então as pessoas passaram a ter um argumento para dizer: olha, não vou ajudar. Então essas decisões aparentemente ingênuas foram transformando a nossa sociedade. Né? E hoje a gente vive numa total dependência de dinheiro para tudo. E quando a gente não tem dinheiro, a gente é imediatamente julgado como uma pessoa incapaz ou inferior às outras. Né? Há por trás de um discurso sobre meritocracia extremamente cruel. Vou repetir: extremamente cruel. Isso é tão sério que tem um professor americano de Harvard, então veja, não estou falando aqui de algo que eu li num comentário de Facebook no final de semana, tá? Eu estou falando aqui de uma pessoa estudada, que é professor da escola mais importante norte-americana, de Harvard, que escreveu um livro exatamente sobre isso. Se chama A Tirania do Mérito. E não é espírita. Não é espírita. Não sei se ele tem alguma religião. Né? Porque também a gente ter lucidez e claridade não precisa ter vínculo com religiosidade. Não há, a gente tem que sempre lembrar que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora de nenhuma outra religião. Então a pessoa não precisa ter religião para ela ser uma pessoa boa e evoluída. A religião pode ajudar nesse percurso, mas a religião não é fundamental. Então esse grande professor, Michael Sandel, ele escreveu esse livro sobre a tirania do mérito, aonde ele aponta as injustiças sociais por conta deste que é talvez um dos principais pilares da sociedade capitalista moderna, da sociedade principalmente norte-americana, em que acredita, né, aquilo que eles chamam de American Way of Life, que é o estilo de vida americano, que você vai para lá e você tem todas as condições para crescer, se vire e cresça. Né?
e que o Brasil, de alguma forma, tenta copiar em condições muito mais graves, de muito mais diferenças sociais. Então ele cita, por exemplo, a comparação daquelas pessoas que nascem pobres quando tentam chegar a uma universidade versus uma pessoa que nasceu rica, estudou nos melhores colégios, teve as melhores formações, etc. É óbvio que a discrepância é muito grande. Sem contar que se uma pessoa tenta entrar numa universidade e ela não tem dinheiro para pagar, então, por mais inteligente que ela seja, ela não vai conseguir, e se ela não tiver a bolsa, ela também não vai conseguir chegar lá. Né? E a bolsa também é um critério de meritocracia, porque ganham bolsas, por exemplo, aqueles que são os melhores esportistas. Então a pessoa pode até não ser nada inteligente, nada capaz, mas por ela ser um excelente jogador de futebol, um quarterback importante, então ela ganha uma bolsa, né, para poder estudar na melhor universidade. Então ele vai criticando todas as situações, que eu acho isso muito moderno, porque é uma forma que Jesus também já criticava. Né? Quando a gente fala que as pessoas na sociedade judaica estavam vinculadas a esses modelos de tradições para elas poderem ascender socialmente, é que isso era, de alguma forma, meritocracia. Sem contar que a sociedade judaica era extremamente machista. Então, a mulher, por exemplo, não tinha chance. O estrangeiro não tinha chance. O defeituoso, a pessoa com algum grau de deficiência, também não tinha chance. O doente também não tinha chance. Aquele que era órfão também não tinha chance. A viúva não tinha chance. E assim por diante. São inúmeros os preconceitos daquela sociedade. E Jesus diz assim, olha, vocês todos os excluídos da sociedade, venham a mim, venham ao Pai, porque vocês são bem-aventurados. Então, a compreensão sobre ser pobre de espírito, eu já falei uma outra vez, está muito ligada à questão da humildade. Mas não adianta a gente entender a humildade como uma virtude distante, porque a humildade é uma das mais difíceis da gente alcançar. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa ser humilde, a gente tem que ter autoestima. Porque não adianta você dizer assim, eu sou uma pessoa humilde, e você se coloca lá embaixo na sociedade. Você acha que você é inferior a todo mundo, que você não pode, que você não consegue, que todo mundo é melhor que você. Então você não tem amor próprio, né? Isso não tem nada a ver com humildade. Pelo contrário, isso é, no fundo, um orgulho escondido. Isso é uma vaidade, né, que você procura preservar ali, porque você queria que todo mundo te admirasse, te colocasse para cima, etc. e tal. E às vezes até um pouco de preguiça mesmo. Mas o que a gente tem que pensar então como humildade é uma consciência prática da nossa condição, de quem nós somos, onde nós estamos, mas também de justiça social e, ao mesmo tempo, não se deixar levar pelas atrações que o mundo tenta nos iludir. A gente não tem como sair desse mundo, nós estamos aqui encarnados, essa é a nossa terceira dimensão, não tem jeito, né? A gente depende do trabalho, a gente depende do relacionamento das pessoas, a gente depende da convivência com o meio e a sociedade onde a gente está. Mas a gente não precisa se render a ela cegamente. A gente não precisa concordar com tudo de errado que está ali. A gente não precisa dar audiência para essas pessoas que continuam alimentando esses jogos de interesse da sociedade. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos provoca o despertamento. Jesus é muito claro ao falar, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Sede espertos como as serpentes. Né? Ele nos chama a atenção para essa clareza de propósito. Porque a gente não vai criar a revolução. Alguns apóstolos, discípulos de Jesus, achavam, como Judas, que ele deveria constituir exércitos e brigar, lutar contra os romanos, expulsar os romanos, e depois derrubar o reino de Herodes e o templo de Jerusalém e assumir um novo trono, um novo reinado. Eles queriam uma revolução. Jesus deve ter achado até graça disso, sobre a ingenuidade deles. Né? Diz assim, meu reino não é desse mundo. Pessoal, eu não tenho como ser rei nesse mundo de vocês, porque esse mundo de vocês é um mundo ainda de muita ilusão, de muita falsidade. Vocês anseiam por coisas que não fazem o menor sentido. O que deve ser buscado verdadeiramente é o progresso do espírito.
O que interessa é a compreensão dessa relação nossa com esse Criador. E dessa relação que nós temos, então é aqui na vertical e aqui na horizontal, com os nossos pares, com os seres que a gente convive. E aqui eu estou estendendo não só os humanos, como os animais, vegetais, minerais, toda a natureza. Essa relação é uma relação de amor. Esse amor para Jesus é um amor prático, não é um amor romântico. É um amor concreto. É o amor que a gente realmente se preocupa com as pessoas. Que a gente dá atenção às pessoas, que a gente valoriza essas pessoas e dá a elas a oportunidade. Mas é muito difícil, trazendo para o nosso tempo atual, que a gente não tenha ambição, que a gente não tenha um pouco de ganância, né? Que a gente não se valorize pelo egoísmo. Assim, é um choque, porque a nossa sociedade normalizou aquilo que o Evangelho diz que é completamente errado. Então a gente vai buscar uma certa segurança social, um certo conforto social, né, de algo que nunca nos faz felizes, nunca sacia a nossa vontade. Quem já aqui não teve oportunidade de comprar um carro, sai da concessionária, está na rua, olha um outro e fala assim, podia ter comprado aquele lá. Né? Ou já começa a ansiar pelo ano seguinte. Porque você tira da concessionária, já desvalorizou 25%, e você já está pensando no carro do ano seguinte, porque o teu já é ultrapassado. Então, esse é um modelo, ou isso vale para celular, isso vale para qualquer coisa, para roupa, para o que for. Então, esse modelo de consumo, ele é algo que, ao invés de nos trazer felicidade, ele produz em nós ansiedade e frustração. Porque isso nunca vai satisfazer. É como hoje também, esse universo de mídia, né, que faz com que você fique rolando, né, as mensagens. Então, você viu uma mensagem, antigamente era assim, tinha uma mensagem que interessava, ela podia estar num livro, né, ela podia estar num papel, algum lugar que você lesse, você ia parar e refletir sobre aquela mensagem. Olha, obrigado, eu recebi essa mensagem. Né? Então, você se contenta com aquilo, decanta aquilo, estuda aquilo, para que você possa aprender alguma coisa e valorizar essa mensagem. Hoje não. Você lê uma mensagem e fala assim, legal, pum, coraçãozinho, curti. Qual é a próxima? E aí vai. Você vai passar 3 horas. Né? Isso vale para o Instagram, Facebook, TikTok, se vocês quiserem. Né? Então, isso é uma forma da gente se sentir inebriado. É uma forma da gente estar amortecido, anestesiado da realidade. E quando a gente vê, a gente deixou de conversar com outras pessoas, a gente deixou de aprender coisas importantes, a gente deixou de se colocar numa condição de alguém que se preocupa verdadeiramente com a humanidade, que se preocupa verdadeiramente com o outro ou com a gente mesmo. Então, a lógica de Jesus sobre ser pobre de espírito, ela está relacionada a esse ponto, a esse aspecto, do quanto a gente de fato está preparado para isso. E aí, no tópico seguinte, ele avança dizendo assim, aquele que se eleva será rebaixado. Para mim, essa passagem de Jesus é um aviso, mais ou menos assim, cuidado com as armadilhas. Jesus fala essa frase, não sei se vocês vão se lembrar, quando ele estava reunindo os apóstolos no cenáculo, e eles tinham chegado antes de Jesus, e estavam discutindo, eles sabiam que Jesus gostava de sentar no meio da mesa, ele sentava na ponta, né? Ele sentava no meio da mesa. E aí eles estavam discutindo quais seriam os apóstolos que ficariam à direita e à esquerda de Jesus. Entende? Parece criança, né? Vaidade. Mas quem vai sentar naquela cadeira? A gente faz isso às vezes, bobeira, né? Eu quero sentar lá. Não, sou eu que quero, né? E Jesus percebe que isso está acontecendo. E aí, quando ele fala, aquele que se elevar será rebaixado, é que ele quer dizer o seguinte, olha, o que importa é quem vai avaliar. E quem vai avaliar sou eu, no caso, mas é também o Pai. Né? E ele vai avaliar como?
não é um critério aleatório. É pelo verdadeiro merecimento moral de cada um, pela reforma íntima. Então, pode ser que o que esteja sentado lá no final seja muito mais importante do que aquele outro que se colocou numa posição de destaque. Né? Há um livro muito interessante, publicado por um ex-presidente da FEB, que foi fundador daquela gravadora RCA Victor, que foi uma gravadora muito importante, trouxe os LPs, os fonogramas do Brasil, no meados do século passado, né? Era o que tinha de mais importante tecnologia, então, portanto, ele era um empresário, uma pessoa rica, bem-sucedida, mas que usou boa parte dessa riqueza para disseminar o espiritismo, e por conta disso, ele acabou se tornando também presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, quando ele morreu, ele provavelmente pensou assim: cumpri o meu papel, né? Eu desenvolvi a minha riqueza pessoal e destinei boa parte disso a fazer o bem. E, além do mais, trabalhei como diretor da Organização Espírita Brasileira, e assim eu pude também fazer aquilo que era importante para a minha evolução. Qualquer um de nós pensaria talvez igual a ele, né? Era uma pessoa boa. Então, conta no livro, quando ele morreu, ele viu uma fila enorme. E ele estranhou aquilo, né? Você, mas uma fila, ninguém vai me chamar, ninguém vai me destacar, ninguém vai me dizer, olha, né, cadê a banda de música? Cadê o coral angélico? Né? Cadê as pessoas que vão me receber e dizer assim, seja muito bem-vindo, você é uma pessoa ilustre, alcançou aí o máximo degrau da espiritualidade. Então a vaidade pessoal, no fundo, apontava que ele queria ser recebido dessa maneira. E aí, aquilo começou a incomodar aquela fila, chegou um determinado momento, ele procurou alguém que organizava aquela fila e foi perguntar assim, olha, sou flor de tal. Né? Aí a pessoa disse assim, então, por favor, volte lá para o seu lugar. E ele revoltado com isso. Bom, a revolta foi tão grande que ele pediu, depois que ele despertou, que ele entendeu o que estava acontecendo, pediu para que ele tivesse autorização de escrever um livro para contar, né? E chamar a atenção das pessoas. O livro chama Voltei. Chamar a atenção das pessoas de como a gente se ilude, né? E o quanto aquilo tudo que ele achava que tinha um valor enorme não era nada comparado a um servo, né, humilde, uma pessoa humilde, que tinha, de maneira anônima, feito um trabalho espiritual mais verdadeiro, mais espontâneo, mais dedicado. E isso me parece, mais uma vez, tão importante, tão atual, porque no Evangelho de Jesus, a gente encontra as disputas dos próprios apóstolos por esses lugares. Eles são humanos. Não estou falando mal dos apóstolos aqui. Eles são humanos, são como nós. É ótimo que isso tenha acontecido. Jesus não estava atrás de espíritos perfeitos, né? Senão ele teria trazido os seres angélicos. Ele estava atrás das pessoas que eram normais, comuns, para demonstrar que essa imperfeição aponta para as mesmas dificuldades que a gente tem hoje. E é por isso que eu chamo sempre a atenção do papel que a gente ocupa na casa espírita, que não tem a menor importância o fato de uma pessoa ser médium, de ser um dirigente, ou de se sentar na mesa, ou de sentar na assistência, ou de fazer uma ou outra coisa. Isso não tem a menor importância. Na verdade, a gente deve encarar isso como um serviço, como um dever, né? Quem deve mais, tem que fazer mais. Se eu estou ocupando esse papel hoje, está aqui na condição de dirigente, é porque a minha dívida é maior do que a de vocês. E eu estou tendo a graça de poder compensar isso coletivamente. Eu não sou melhor do que ninguém. E quando eu desencarnar, provavelmente eu vou estar lá no último da fila também, né? E muitos de vocês aqui vão estar lá na frente. E a gente não pode olhar e julgar as pessoas com essa pretensão de hierarquizar.
Diz, não, fulano é mais evoluído, não, Beltrano é melhor, não, o que aquela pessoa fala é que é incrível, isso daqui não vale nada, né? Qual era a receita que Jesus nos coloca? Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, nós somos aquilo que nós fazemos. Tem um filósofo na antiguidade, chamado Aristóteles, que ele dizia assim, nós somos o que fazemos sempre. Eu até gosto mais dessa parte, né? Porque não é só o que você faz de vez em quando. De vez em quando eu faço uma caridade. Aí ela é enorme. Vou lá, pego muito dinheiro, faço uma campanha do Dia das Crianças, vou no orfanato, levo um monte de brinquedo, passo o dia com eles, depois vai embora, né? Aí esquece, a caridade só vai ser lembrada no ano seguinte, no Dia das Crianças de novo. Então, essa caridade não é a caridade verdadeira. A caridade verdadeira é aquela que você faz sempre. A gente não toma café da manhã todo dia? A gente não escova os dentes pelo menos 3 vezes por dia? A caridade, né, e aquilo que é a pureza de coração, ela tem que ser feita como hábito. É tornar hábito na nossa vida a prática do bem. Aí sim, a gente vai ser considerado uma pessoa que de fato está no progresso espiritual. E a gente vai ser considerado entre aqueles que têm algum mérito. Então, fazer-o de vez em quando não importa. Como também não importa muito o que se faz, e mais o como se faz. Jesus está muito mais preocupado com o como. Veja, ele foi convidado a jantar na casa de umas pessoas ricas, publicanos. Jesus ia, viu? Jesus não... Às vezes as pessoas pensam que, não, Jesus só andava com os pobres. Não é verdade. Jesus andava com todo mundo. Ele tinha amigos que tinham dinheiro e tinham poder também, como José de Arimateia, por exemplo. Mas ele gostava mais de ficar entre os mais simples mesmo. Mas ele ia. E aí ele estava num desses jantares. E a pessoa que estava recebendo ele na casa, ao invés de se preocupar com os ensinamentos de Jesus, se sentir feliz por estar recebendo ali aquele que era o Messias, ele começa a querer se vangloriar com os convidados. E está vendo? Olha como eu sou importante. Eu consegui trazer Jesus para a minha casa. E ele acabou transformando aquilo num evento social. Jesus, percebendo isso e vendo o vazio dessas ideias, então ele começa a dar atenção àquelas pessoas mais simples e humildes. E no meio deles chega uma mulher com um jarro de nardo. Nardo era, até hoje um dos óleos essenciais mais caros que se tinha. É um óleo de uma flor que só dá lá naquela região de Israel, até hoje. Ela é uma flor muito rara e que produz uma substância que é muito curativa, tem várias utilidades medicinais. E ao mesmo tempo tem um perfume. Diz até a tradição que era o perfume que Jesus usava. Ele gostava de passar óleo de nardo para, depois de se banhar. Então, tem que lembrar que naquela época não tinha sabonete, né? Não tinha shampoo, não tinha perfume assim como tem hoje. Então, as pessoas usavam essências de óleos, né? Quando Jesus nasceu, ele não ganhou óleo. Os reis magos lá, uma das coisas que eles deram para ele não foi óleo. Então, porque isso era a maneira como a pessoa se cuidava hoje, né? Assim, como hoje a gente se cuida, a estética, né? A higiene. Então, naquela época eles usavam óleo. Então, só que ela levou um jarro. Imagina, um jarro inteiro de nardo devia valer uma fortuna. Você pegava o nardo, pegava uma pontinha do dedo assim, passa aqui, né, atrás da orelha e tal. Já é assim que a gente usa perfume, passa um pouquinho. Não, ela pegou um jarro de nardo, sentou aos pés de Jesus, começou a chorar. Com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus. E aí ela joga, seca com os seus cabelos compridos aqueles pés. E depois ela pega aquele jarro de nardo e começa a fazer uma massagem e esfregar os pés de Jesus. Bom, quando a pessoa que estava recebendo Jesus vê isso, fica revoltadíssima. Primeiro pensando assim, que desperdício pegar um jarro de nardo e lavar os pés de alguém, né?
E ele se revolta e te resolve lá tirar satisfação com Jesus. Como assim você deixa que essa mulher entre aqui na minha casa, se ajoelhe aos seus pés, você deixa de dar atenção aos meus convidados, que eu quero que você preste atenção, né? Você deixa de valorizar o meu banquete, a comida, a bebida que eu estou trazendo. Provavelmente tinham pessoas cantando, dançando, porque era um jantar daqueles muito caros, né? Muito bem organizados. E você vai prestar atenção nessa mulher que é uma senhora qualquer, que ninguém sabe o nome, né? E deixa que ela fique aí limpando os seus pés e ainda desperdice um jarro inteiro de nada. Então esse era o diagnóstico daquela pessoa que estava recebendo Jesus. Quem se lembra da resposta de Jesus? Quando eu entrei nesta casa, mandaria o costume que alguém, o seu servo, não precisava ser você o dono da casa, mas que pelo menos você mandasse um servo que me fizesse as abluções, que essa era a tradição judaica. Imagina, naquela época não tinha carro, não tinha ar-condicionado, as pessoas andavam a pé ou de burrico, a maioria das vezes a pé. É uma região desértica, tem poeira pra caramba. Você chega da rua, hoje qual é o costume? Não é entrar e lavar a mão, tirar o sapato, deixar fora? Naquela época, se tinha que lavar as mãos e os pés na entrada, né? Então, se mandava a tradição que houvesse pelo menos um servo para receber o convidado e lavar dele, fazer ali as abluções, né? Quando falo em ablução, é porque se o convidado tivesse a oportunidade, ele inclusive pegava a bacia e lavava o rosto, tá? Como se fosse um pouco de banho, né? E tivesse uma toalha para enxugar, etc. Então Jesus chama a atenção daquela pessoa que ele estava visitando, dizendo assim: quando eu cheguei à sua casa, sequer você se dispôs a me enviar um servo para fazer as minhas abluções, ou seja, a minha higiene pessoal. Esta que é desconhecida de vocês e que não se encaixa nessa sociedade tão rica, tão educada, tão empoderada, veio com humildade, sem pretender nada em troca, reconhecendo em mim o Rabino, o Messias, não pela importância que vocês me dão, mas pela importância que o Pai me dá, que é a importância da espiritualidade. Se coloca aos meus pés e não me pede nada. Ela não pediu para ser curada, ela não pediu para ser perdoada, ela não pediu nada. Ela se abaixou, começou a lavar os meus pés com as lágrimas da sua tristeza, do seu sentimento profundo, da sua angústia, da sua aflição na vida. E as lágrimas eram tão intensas que foram capazes de lavar os meus pés. E como não havia toalhas, porque ninguém lhe ofereceu as toalhas, nem a mim, nem a ela então utiliza o seu próprio cabelo. Os meus pés estavam sujos. Posso arriscar aqui e dizer que deviam estar fedorentos também, suados. E ela, lavando apenas com as lágrimas, seca os cabelos, com os cabelos dela, os pés de Jesus. Veja o carinho, a humildade, o desprendimento dessa mulher. E vamos lembrar que era uma mulher, eu já falei aqui, a sociedade judaica era machista. Naquele jantar provavelmente só tinham homens, as mulheres estavam em outra sala. Eles ficavam entre os homens. Então, uma mulher não era bem vista. Se tinham mulheres circulando ali, eram como servas, servindo os convidados. As mulheres não estavam ali. Então, ela era aquilo que podia mais incomodar o orgulho e a vaidade, o egoísmo daquela sociedade. E aí, por fim, Jesus diz assim: aos olhos de vocês, isso pode ser um desperdício. Mas aos olhos de meu Pai, é preciso que se saiba utilizar aquilo que é bom nas coisas que são verdadeiramente boas.
Ou seja, ora, se ele era o Rabi, se ele era o Messias, podia haver algum uso mais importante daquele jarro de nardo tão caro do que servir a ele próprio? Então, Jesus, aqui, ele nos provoca com essa intensa, aparente contradição. Né? Porque ele podia ter dito assim, bom, era melhor então pegar esse jarro, como alguns acusaram ali, vender e dar o dinheiro aos pobres. Né? Vejam a hipocrisia, ninguém estava preocupado com os pobres. Estava todo mundo preocupado era com a destinação daquele. Estava incomodado por que essa mulher estava lavando os pés de Jesus daquele jeito ali na frente de todo mundo. Né? Quebrando um costume, uma tradição, e ele dando importância a esse gesto. Então, Jesus também aqui aponta, na comparação da pobreza, para o senso da abundância. Para dizer o seguinte, olha, a pobreza que eu estou falando é a pobreza de espírito. Porque Jesus nunca pediu para que nenhum dos seus discípulos, o apóstolo, vivesse na miséria. Quando ele recomenda que as pessoas deixem os bens materiais, ele fala isso ao jovem rico, venda tudo que você tem e dá aos pobres, não é para a pessoa passar fome e viver na miséria. É porque aquele jovem era muito apegado aos bens que ele tinha. Então o único remédio que tinha era ele se desapegar de tudo. Né? Mas eles viviam ali em verdadeira fraternidade. E embora fosse uma comunidade com alguma simplicidade, a gente não vê eles passando fome, passando qualquer tipo de necessidade ali. Né? E muitas vezes Jesus é recebido por esses discípulos, seus seguidores, que tinham mais posses, que tinham condição de receber bem. Quando ele vai a Jerusalém, ele fica num cenáculo. Gente, um cenáculo é um palacete. É uma casa grande, com vários quartos, com uma sala muito grande, que pudesse receber várias pessoas. Então, Jesus, ele não está preocupado em querer ser pobre ou miserável. Isso nunca foi o discurso dele. O discurso é o desapego, mas ao mesmo tempo é da abundância. Quando ele prepara a última ceia, ele pede que se faça a ceia farta. Quando ele ajuda os apóstolos a pescar, a pescaria vem farta. Quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, o resultado é que sobraram inúmeros e inúmeros cestos de pães e peixes ao final. Então, Jesus e o próprio Criador nos dá em abundância. Basta olhar a natureza. Nós temos tudo em abundância, só que a gente desperdiça. A gente desperdiça, a gente se apropria, a gente diz, é meu, ninguém pode usar. Né? Então, acaba que falta para várias pessoas. Mas não é que falta porque não tem. Tem. Só que está com alguém que quer demais. Né? Tem alguém que quer muita riqueza, que quer muito poder, como era na sociedade judaica. Não tem nada diferente. O mundo está igualzinho, não mudou nada. Tudo igual. Né? Porque a mensagem é atual. O que tem que mudar é daqui para frente. Nós estamos há muitos e muitos séculos vivenciando isso tudo. E como nós acreditamos todos aqui em reencarnação, nós também sabemos que nós já fomos ricos e poderosos e já fomos muito pobres e miseráveis. Nós já alternamos nessas existências e muitas dessas dificuldades. E provavelmente a gente traz dentro de nós, no nosso espírito, um sentimento profundo de culpa e remorso em relação a isso. Dos desmandos que a gente praticou, que a gente cometeu, quando a gente tinha muito dinheiro e muito poder na mão. E é por isso que a grande maioria das pessoas pedem para reencarnar como pessoas simples, ou pessoas que vão viver com muita dificuldade financeira, ou de trabalho, ou com poucos recursos. Por quê? Porque nós tememos que se a gente tiver de novo muito dinheiro e muito poder, a gente vai quebrar a cara, mais uma vez. A gente vai fazer um monte de besteira, mais uma vez. Por isso também não adianta a gente ficar julgando quem tem dinheiro. Aí vocês vão dizer assim para mim, então quer dizer que a meritocracia é um erro, é uma besteira. Não, não é isso. Jesus também não quis dizer que o esforço pessoal não tem valor.
Jesus nunca disse assim, fica aí encostado na vida, né? Não faz nada não, tudo vai chegar para você. Não. O problema está na meritocracia, que discrimina as condições, que ela impõe condições de injustiça. É claro que o progresso espiritual é pelo mérito, e o progresso da sociedade também deve ser pelo mérito. Mas a gente deve ter um critério de justiça, de igualdade, de condições que sejam equivalentes. E quando eu falo equivalentes, às vezes é diferente para aquele que precisa ser diferente, né? Se a pessoa traz uma deficiência auditiva, uma deficiência visual ou de locomoção, ou se ela tem até uma condição de escolha de sexualidade, que ela pode ser destratada, ou se ela é de origem negra ou indígena ou de uma outra etnia que se diferencia demais na sociedade, ela também sofre de racismo. Então a gente precisa estar atento a essas necessidades especiais de cada classe. A questão de gênero mesmo, homem e mulher. Hoje em dia se fala muito sobre o etarismo, quer dizer, o preconceito que se tem contra idosos, né? O caso que saiu no noticiário essa semana de uma mulher com 40 anos. Não estamos nem falando em idoso, né? O idoso é considerado pela lei aos 60 anos, a partir de 60 anos. Então uma pessoa com 40 anos já sofreu bullying numa universidade. Então isso é cada vez mais há uma segregação social. E por uma falsa ideia de mérito, porque alguém se acha mais merecedor do que o outro. Então, esse é um momento, a condição completamente contrária aos ensinamentos do Evangelho. E a gente não deve nem sequer concordar e muito menos encarar isso como uma coisa normal. Porque a pobreza do espírito parte do esclarecimento sobre as diferenças, sobre as injustiças. E esse esclarecimento nos coloca naquela condição de humildade, porque a gente sabe o que está errado. E sabe que nada disso vai nos fazer se sentir melhor ou se tornar melhor por conta disso. Então, a mensagem de Jesus me sempre surpreende, porque ela é muito atual. Ela parece que ele disse ontem ou hoje, aqui na nossa frente. É tão presente do que elas representam em termos de desafio para nós. E os Espíritos também nos trazem a notícia de que nós teremos em breve, né? Em breve para a espiritualidade não é em poucos dias, né? Em breve a gente talvez em algumas décadas, mas que a gente vai ter uma mudança muito significativa no critério de dinheiro, no critério de remuneração ou de sobrevivência, de partilha que a gente tem na sociedade. E a gente precisa estar preparado para esse desapego. A gente precisa estar preparado, de fato, para aprender a ser solidário. E tomara que a gente não precise aprender isso no sofrimento extremo. Que não precise ter uma guerra, que não precise ter uma praga de alimentos, que não precisa ter uma nova doença. Porque lá, no desespero, a gente vai, talvez, aprender. Mas a gente precisa aprender isso agora, que está tudo bem, que está tudo saudável. Né? E, ao mesmo tempo, ter fé que as coisas vão se ajustar. Eu conheço muitas pessoas, principalmente desde a pandemia, mas estão passando por provas financeiras muito difíceis. Isso tem acontecido com bastante intensidade. Mas essas provas financeiras têm servido para nós para esse desapego. E também para que a gente desenvolva a confiança de que a providência divina está atenta à circunstância que a gente passa, às dificuldades que a gente vive. Porque nós seremos atendidos conforme aquilo que for importante para nós, como necessário.
porque a abundância demais, às vezes, desvia a gente do caminho. Então, que venha aquilo que a gente precisa passar. Ou, então, que nos sirva para mudar de caminho. Porque muitos de nós também se colocam agora numa predisposição de mudar até de profissão. E talvez seja isso, né? Como é o meu caso também. Eu já mudei tanto na minha carreira, e agora sei lá como que vai ser. Então, a gente tem que pensar nisso, de deixar que às vezes a espiritualidade nos guie para esses novos propósitos, para esses novos desafios, confiantes de que a gente fazendo a nossa parte, como Abigail ensinou a Paulo, né, trabalha, ama, espera, perdoa. Que a gente esteja atento e confiante nisso, e que tudo vai se resolver a contento, na graça de Deus.